dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos saúda é o vosso irmão Danilo, amém? Que Deus abençoe a todos vocês do canal, que o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir até aquele grande dia. E aquele grande dia está próximo. Que dia é esse? A vinda do Senhor Jesus, amém? Desde já eu quero deixar uma saudação para todos vocês do canal que estão inscritos. Faz dias, 2 semanas que eu não deixo um vídeo, mas tudo tem um tempo, como diz a palavra de Deus, Tem muitos vídeos no canal, graças a Deus dá para vocês assistir e se alimentar da palavra de Deus, porque toda a honra e toda a glória é do Senhor. Bom é que nós venhamos fazer tudo na direção de Deus, amém? Eu quero orar com você e trazer uma mensagem de hoje de encorajamento, de força, de graça, para que você venha permanecer olhando para Jesus, que Ele tem a salvação para te dar, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, glorioso Deus, Criador do céu e da terra, Senhor, esse foi o dia que o Senhor preparou para nós, Senhor. Nos dai força, nos dai graça, Senhor. Abre a nossa mente, abre o nosso coração para receber a Tua palavra, Senhor. Perdoa nossas falhas e os nossos pecados, Pai, desde agora e para sempre. Amém. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 8, tem como tema a carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que mesmo se declaram judeus, mas não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum de vós, para ser posto à prova e ter de tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas: o que vencer de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Queridos amados irmãos, ouvintes do canal, o Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. E essa igreja de Esmirna, as 7 igrejas da Ásia, estava situada na Turquia, na Ásia Menor. Em Atos capítulo 19, a Bíblia fala da história de Paulo, que pregou, missionário, o apóstolo Paulo, ali na Ásia Menor. E os estudiosos creem que Paulo foi um dos fundadores da igreja de Esmirna. Mas quem escreveu essa revelação da igreja foi João, dada pelo próprio Jesus, pelo próprio Espírito de Deus, enviando o próprio Jesus para que João viesse escrever as coisas que ia acontecer futuramente. E tem coisas acontecendo e vão acontecer coisas ainda até a vinda de Jesus. Então, queridos amados irmãos, a história diz, louvado seja Deus, que Policarpo era um bispo, ou conhecido como presbítero ou episcopato da igreja de Esmirna na época de Paulo. E aí João dá, nessa época, uma missão a esse presbítero, ou para você nos dias de hoje, nos dias atuais, que a palavra de Deus é viva. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, 2 pontos. Estas coisas diz o primeiro, Jesus. O último, que esteve morto e reviveu. Quem esteve morto e ressuscitou foi Jesus. É uma revelação aqui já da palavra. Conheça a tua tribulação. Na igreja de Esmirna, daquela época, o pastor que estava na direção do trabalho, o Policarpo, o bispo, ele estava passando tribulação. Como você hoje deve estar passando por uma tribulação. E a pobreza. Além da cidade de Esmirna ser uma cidade rica, uma cidade populosa na época do apóstolo Paulo, uma cidade muito rica, a igreja de Esmirna, os crentes de Esmirna, era perseguido pelo governo, porque eles não se vendiam, não se corrompiam. Então a igreja era pobre material, ela passava por necessidade, ela passava por dificuldade, mas elas não se corrompiam, não se vendiam, como o sistema desses governos corruptos que a gente vê aí hoje. Por isso que Deus não divide a glória dele com homens, Isaías 42, verso 8. Votar, nós temos que votar, é uma democracia, mas não podemos ficar idolatrando A, e nem B, e nem C, nem governo nenhum, porque governo nenhum tem salvação para nos dar. Então, Deus naquela época provou a igreja de Esmirna, e Deus vai provar ainda nesse Brasil muitos crentes, para ver se essas pessoas são crentes de verdade, para ver se as pessoas vão aguentar, que nem Policarpo aqui, que era um presbítero ali, ele passou muita tribulação.
que perdeu até a sua própria vida por amor do Evangelho. Os mártires, que a Bíblia fala em Apocalipse 6, verso 9, que estão debaixo do altar de Deus, quando abriu o 6º selo do Apocalipse, gritando: até quando, Senhor? O Senhor não vingará o nosso sangue? Aí o Senhor, até quando não se completar o número de mártires que vão morrer por amor de Jesus? Eu quero te alertar uma coisa, você que é crente, você que é cristão, você que é um cristão verdadeiro, continue na verdade, na justiça e na santidade, pregando a volta de Jesus e pregando a verdade, porque Deus vai provar essa terra ainda, porque Deus não deixa nada se escarnecer. Tem pessoas que se escarnecem do Evangelho, tenta se esconder das pessoas, tenta se esconder de Deus, mas de Deus ninguém se esconde. Temos que levar as coisas de Deus a sério. Eu levo as coisas de Deus a sério há 17 anos e eu sei que o caminho é estreito. Com Deus não se brinca, não se vende, não se comercializa. As coisas de Deus é com sinceridade, é com honestidade, é com justiça, é com paz, é com santidade. E temos que alertar as pessoas que Jesus Cristo está voltando e tem muitos brincando com as coisas santas de Deus. E Deus vai cobrar, porque tudo que um plantão vai colher. E a Bíblia diz: conheça a tua tribulação e a tua pobreza. A igreja de Esmirna era pobre. Mas tem um parênteses: mas tu és rico. Rico de quê? Da unção, da graça de Deus, do poder do Espírito Santo, da oração, do temor a Deus. Então quem é fiel a Deus não nega Jesus. Porque Jesus, aleluia, dá força, dá graça. E nós somos dependentes da graça de Deus, do Espírito Santo, para que nós venhamos sobreviver sobre a terra. Que o mundo jaz maligno, nosso sistema do mundo. O que é que está faltando para Jesus voltar? Mais nada, tudo já se cumpriu. Olha a corrupção, olha o tempo da injustiça. O que é mentira se torna verdade, segundo Tessalonicenses 2,7. Mas tem um que suporta tudo até que do meio seja tirado. O arrebatamento, o Espírito Santo está perto de Jesus buscar a igreja dele. Enquanto Jesus não busca, nós temos que lutar, ser verdadeiros. Não importa se a gente vai ser jogado em fogueira, em cova de leão, ser morto, ser açoitado, como os discípulos morreram por amor de Jesus. Para essa palavra estar pregando aqui hoje, houve preço de sangue. Jesus morreu na cruz, chicoteado. Nem a ciência sabe explicar a morte de Jesus. Foi pior que asfixia. Mas ele deixou aqui a palavra para nós e diz que a gente tem que levar a cruz, a porta é estreita. E tem pessoas distorcendo a palavra de Deus. Deus vai trazer uma provação muito grande sobre a terra ainda na vida dos crentes que estão na idolatria. Quem te sustenta é Deus, quem te calça é Deus, quem te abençoa é Deus. Não é para você estar na rua fazendo rebelião, fazendo confusão, conflito, escandalizando o Evangelho, não. Por isso que as pessoas não se convertem, por causa de muitos falsos crentes que têm que voltar, aleluia, a buscar o primeiro amor, a buscar a graça de Deus. Muitos falsos profetas que Deus está dando chance para se arrepender, para se tornar um profeta verdadeiro, que Deus transforma a maldição em bênção, ficam brincando com as coisas santas de Deus. Mas Deus está de olho em tudo, Ele não dorme, o guarda de Israel. A igreja era pobre, mas era rica ao mesmo tempo espiritual. E a blasfêmia dos que si mesmos se declaram judeus. Tinha pessoas que se diziam que eram judeus. Muitos se declaravam judeus naquela igreja de Esmirna, mas era da igreja de Satanás, a igreja do governo, a igreja dos impostos, a igreja dos homens. Quando fala sinagoga de Satanás, são judeus mentirosos, que perseguem os crentes pequenos, pobres, que pregam a verdade, que pregam a justiça, a santidade. E aqui Policarpo, esse presbítero na igreja de Esmirna, na época do apóstolo Paulo, que era um bispo, um episcopato, um presbítero da igreja, um pastor também conhecido também. O governo queria que ele se prostrasse ao governo naquela época. E na época era César o Grande, o imperador de Roma, que dominava todo ali. E queria que este homem se prostrasse a ele, que queria que adorasse a ele. E a história diz que ele não adorou a César. E pegaram ele, né, os carrascos pegaram ele, levaram ele e fizeram uma fogueira. E ele teve um sonho antes que o travesseiro dele estava pegando fogo, diz a história. E pegaram este homem aqui, o Policarpo, e colocaram no meio do fogo, mas o fogo não queimou ele, que Deus estava com ele. Colocaram outra vez ele no fogo. E o fogo não queimou. Se o fogo não queimou, os carrascos esfaquearam ele e mataram ele, mas ele não negou a fé dele. Vai chegar a hora dessa aqui no Brasil. Vai chegar uma hora dessa que Deus vai provar quem é verdadeiro, quem é e quem não é. Porque a fúria do diabo tem sido muito grande contra a nação brasileira. Por causa de muitas pessoas que brincam com o Evangelho, Deus vai mostrar quem são os verdadeiros adoradores. E Deus vai guardar os verdadeiros cristãos debaixo da mão dele, debaixo da graça dele. Verso 10, não tema as coisas que têm de sofrer.
Eis que o diabo está para lançar em prisão algum de vós, para ser posto à prova, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Deus falou que a tribulação ia ser por 10 dias, não foi por 8, não foi por 9. Mas Deus não está falando que eles iam morrer nesse sentido aqui, que ia passar uma tribulação de 10 dias. Vai vir uma tribulação de Deus sobre os crentes. Deus vai passar peneira. Deus vai tirar dos altares os mentirosos, os corruptos, porque Deus vai guardar o seu povo verdadeiro que vela pela sua palavra. Porque a corrupção está grande, está pensando que Deus vai deixar de qualquer jeito as coisas? As pessoas que mentem, que tem duas palavras, a palavra do cristão é se ensina ou não. E tem muitos se vendendo pelo governo, se corrompendo. O cristão não é para se vender para o governo não, porque quem sustenta ele é Deus, quem calça é Deus. A Bíblia diz que o justo viverá da fé, e se ele retroceder, não tem prazer nele. A Bíblia diz que andamos por fé e não por vista, como diz 2 Coríntios 5,7. E tem pessoas que se vendem ao governo, adora ao governo e quer adorar a Deus. Ou você adora a Deus ou você adora o diabo. Esse vídeo tem que correr pelo Brasil afora aí. Eu estou pregando há 17 anos com toda a convicção. Não estou aqui desafiando ninguém. Eu estou falando que o Espírito Santo de Deus é que guarda a gente, é que cuida da gente. Nós temos que orar pelas autoridades, aqueles que estão em eminência, não amaldiçoar as autoridades. Isso é um dever da igreja. E muitos que usam a boca dizendo ser crente, amaldiçoando as autoridades. Por quê? Estão querendo o quê? Uma vida fácil. Jesus não prometeu nada fácil aqui para a gente não. Jesus falou que a porta seria e é estreita, como diz Mateus 7,13 e Lucas 13, a Bíblia diz verso 23. Deus não mudou e nem vai querer te agradar e nem me agradar. Ele não vai mudar a palavra dele para nos agradar. A palavra dele é viva, é santa, é poderosa. Louvado seja Deus. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Aquele presbítero nessa época, ele foi fiel até a Deus. Ele morreu esfaqueado, mas ele não se corrompeu com o sistema do governo. Ele não se corrompeu com o sistema do mundo. Ele não se corrompeu com as corrupções dos homens, com a mentira dos homens. Ele foi fiel até o fim. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que diz às igrejas. Nem as placas não. Não precisa se esconder atrás de placa de igreja não, que placa não salva ninguém não. A igreja somos nós. Nós somos o corpo, o templo do Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3,16 e 19. Não precisa ninguém se esconder atrás de igreja não. Querer se esconder lá não. Fazer igrejas, formar grupos religiosos. Isso aí é religiosidade. São os tiranos, na época de Paulo, os governos tiranos, que faziam suas próprias leis e faz até hoje para prejudicar a igreja de Deus. A igreja de Deus sempre foi perseguida, a igreja primitiva, verdadeira, por pregar salvação, por pregar verdade, por pregar justiça, por não se corromper com o sistema do mundo. Até hoje ele é perseguido, é cumprimento da palavra. E por isso que a igreja é perseguida até hoje, por causa da verdade. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito em maiúsculo diz às igrejas. O que vencer de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Quem vencer tudo isso, as perseguições, as lutas, por amor de Jesus, não negar sua fé, não vai para a segunda morte, que está em Apocalipse 20,14, que é o lago de fogo de enxofre. A escolha é sua, a escolha é minha. Eu fico com Jesus. Eu não vou negar minha fé. Eu fico com Ele, porque eu sei que se eu partir aqui de alguma coisa, vou ter que partir um dia, eu vou me encontrar com Ele no céu. Eu só não quero negar minha fé, porque a Bíblia diz que os mentirosos, os covardes, não entrarão no reino de Deus. Então eu quero entrar no reino de Deus. Eu tenho lutado, não é de hoje, para pregar a palavra de Deus. É muitos anos. Eu não vou me corromper com o sistema político não, porque o mundo jaz maligno e o sistema diabólico também. Fique com Deus, fique com Jesus, que Ele vai te ajudar até o fim. E se prepara para o arrebatamento, pode acontecer hoje, a qualquer momento. O Jesus pode recolher a igreja. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Fica com Deus e guarda essa palavra de encorajamento, é a palavra de encorajar você. Não nega a sua fé. Busque ao Espírito Santo de Deus. Busque a presença de Deus. Se você caiu, se levante em nome de Jesus. Se você está fraco, peça força ao Espírito Santo, que o Espírito Santo te ajude. Seja simples e humilde, que Deus é contigo. Amém? Deus abençoe. Aqui que te salve o teu irmão Danilo.